Lutas, batalhas, guerras incontáveis. O Senhor nos arregimentou para batalharmos pela fé. Este é o tema do estudo de hoje. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos, reunidos, para mais um estudo da palavra, e hoje especialmente nós estaremos estudando a carta de Judas, essa carta tremenda para as nossas vidas. E falando em carta, recebi uma carta aqui, eu quero parar um pouquinho para ler essa carta aqui juntamente com vocês. Que legal! Vamos lá então ler essa carta? Escrevi essa carta para explicar melhor quem sou eu. É bem provável que haja dúvidas. Afinal de contas, meu nome era muito comum na minha época. Somente no Novo Testamento existem 8 homônimos. Meu nome vem da palavra hebraica Judá. Para me identificar, vinculei meu nome à figura de Tiago, meu irmão. Ele também se tornou escritor e escreveu a carta de Tiago. Nós dois somos filhos de Maria, que é a mãe de Jesus. Eu prefiro não falar que eu sou irmão de Cristo, porque eu quero ser conhecido como servo, e não pelo status de irmão. Até porque somente criei no Mestre depois que ele morreu. Escrevi a carta aos judeus que constantemente estão sendo atacados por falsos mestres, apóstatas. Denominei meus primeiros leitores de chamados e amados de Deus Pai, guardados por Jesus. Chamados porque ouviram o Senhor, amados para lembrar-lhes quanto Deus os ama, guardados por Jesus para saberem que nada poderá aniquilar os que estão em Cristo. Tive também o objetivo primário de tratar da nossa comum salvação, mas precisei falar vigorosamente sobre a necessidade de cada crente defender a fé e a verdade, especialmente diante da conduta depravada e da doutrina distorcida de alguns que cercam os crentes. Espero que tenham lido e aprendido o que eu escrevi, pois o fiz para o bem de todos. Assinado Judas, 80 depois de Cristo. É com esta temática que nós vamos iniciar o estudo da carta de Judas. Um tempo onde nós vamos aprender certamente muito de Deus para a nossa vida. Judas, esta carta só tem apenas um capítulo, um único capítulo. E hoje nós vamos aprender questões valorosas e preciosas para a nossa vida. Quero te convidar, então, a abrir a tua Bíblia na carta de Judas. E antes de abrir, você pega o teu caderno, pega o teu lápis ou a tua caneta, a tua Bíblia e vamos juntos mergulhar nesta fantástica instrução do Senhor para a nossa vida. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que em vez disso devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês, sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Lembre-se deste fato que vocês já conhecem, que o Senhor salvou a terra do Egito, uma nação inteira de pessoas, e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu.
E lembra a vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade, de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós, de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos e rejeitam aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem. E como animais irracionais, fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo se corrompe. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim. E como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Coré. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocupar com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo o que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro, como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens, e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo, e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos e insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas, espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos, lembrem-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos de sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm, e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus, enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns arrebatando-os no fogo. Enquanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecados à sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus, que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim,
A ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertence a ele, desde o princípio e agora e para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz, e que neste dia, Senhor, a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, nos ministrando e nos alertando para esta realidade, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você tenha um preconceito em ler esta carta, ou por ela ser menor, ela fique de lado, mas é muito tremendo nós olharmos para este autor, né, Judas, irmão de Cristo, e é interessante algumas características, né? Por exemplo, o fato dele deixar muito claro que ele não quer ser reconhecido como irmão de Cristo, mas irmão de Tiago, né? Justamente porque ele não quer ser tido em um status de ser irmão de Cristo, mas ser um servo de Cristo, conhecido como irmão de Tiago. Logo de cara, querido, nós já vemos aqui uma discrepância muito grande dos atuais líderes, né, que muitas vezes nós vemos por aí, ou pseudo-líderes, ou pastores, né, itinerantes, que vão daqui para lá, ou até de algumas igrejas locais, mas pessoas que se auto-intitulam grandes homens de Deus, ou homens miraculosos, né? Enquanto que nós vemos o próprio irmão de Cristo não quer ser reconhecido como irmão dele, né, mas como servo. Olha que coisa interessante. E essa característica nós vemos no decorrer do Novo Testamento de uma maneira muito clara, né? Mesmo o apóstolo Paulo, quando nas suas últimas cartas ele se auto-intitula apóstolo de Cristo, o título apostólico não tem a ver, como é hoje, com status, né? Mas um apóstolo é alguém enviado para uma missão e estava aí intrinsecamente ligado a sofrer por Cristo, a viver esta realidade de perseguição como servo de Cristo. Então, isso é muito interessante, né? O irmão de Cristo, Judas, que não é Judas Iscariotes aqui, né? Judas, irmão de Cristo, irmão de Tiago, ele então prefere ser assim chamado, e essa forma que nós vamos estar trabalhando aqui. Ele era um dos líderes na igreja em Jerusalém, né? E aqui a quem ele escreve, diz o texto aqui, que são aos chamados. Então, Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aos que foram chamados, né, pessoas que ouviram o chamado de Deus, que se tornaram então filhos do Senhor, amados por Deus Pai, indica que o Senhor então amou seus filhos desde a fundação do mundo e continua os amando. E em terceira questão que ele coloca como destinatários, né, e que Jesus tem guardado em segurança. Então, chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. E ecoa um pouquinho daquilo que Jesus havia já pregado acerca da preservação dos crentes lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Então é interessante, é para esses então que ele destina. Logo em seguida, ele coloca ainda aqui no versículo número 2, que vocês possam receber mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. É algo recorrente aqui, ele usa essas tríades, né? Então, a primeira tríade, chamados, amados e guardados, né? Então, chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo. Daí ele continua dizendo então aqui, misericórdia, paz e amor. Misericórdia, paz e amor. Misericórdia para quê? Para lembrar diariamente que nós, como cristãos, necessitamos da misericórdia do Senhor. Segundo lugar, esta paz que ele coloca não é uma paz que decorre do nosso esforço, ou dos momentos, ou de ter ou não guerras, mas é uma paz que significa estabilidade do Senhor, mesmo em meio a circunstâncias de dificuldades. E amor, porque o Senhor ele é amor e ele derrama sobre nós este amor para que nós possamos viver, transpirar, transparecer este amor de Deus em todas as nossas relações. Quer sejam nossos relacionamentos interpessoais, quer seja nas relações do dia a dia e da vida eclesiástica. Isso aqui é tremendo,
para as nossas vidas. A partir do verso 3, então, ele continua: meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus os deu, porém agora vejo que em vez disso devo esclarecer-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. E ele entra aqui numa temática que é recorrente no Novo Testamento e que nós não podemos deixar de falar na realidade atual que nós vivemos. Qual é essa temática? Ele deixa mais explícita no verso 4. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça do nosso Deus e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Uma vez que Judas ele mostra os seus destinatários, ele começa então a elencar o porquê ele está escrevendo esta carta. Por que ele está? Porque tem pessoas, falsos mestres, pessoas infiltradas com ensinamentos deturpados da palavra de Deus. É bem semelhante com aquilo que Pedro fala. E é muito semelhante com aquilo que a gente vê nos dias atuais. Eu quero caminhar um pouquinho aqui com os irmãos, nos aprofundando nesta temática. Nós vamos ver acerca da carta de Judas nesta única ministração, mas é algo muito profundo para nós entendermos a palavra do Senhor e até analisarmos a nossa vida, queridos. Se nós, porventura, não fomos contaminados de alguma forma e estamos vivendo uma vida distorcida daquilo que o Senhor tem para nós. Judas elenca duas características nesse versículo 4, acerca desses falsos líderes, dessas pessoas infiltradas ali no meio. Tá? Eles fala deles viverem de acordo com o jeito que eles querem. Em outra versão você vai ver que fala sobre a libertinagem. Né? Aqui na nossa versão da Bíblia Viva, fala que eles então declaram que depois que nos tornamos cristãos podemos andar como quisermos. Né? E logo em seguida falam que eles transformaram a graça do nosso Senhor, ou distorceram. Então aqui tem duas questões. Primeiro, uma conduta depravada da vida deles, uma conduta de pecado, né, de vida entregue às suas paixões e desejos carnais. E no segundo momento fala da distorção da sã doutrina da palavra de Deus. É claro que eles distorcem para tentar justificar as suas práticas. Note que isso é muito comum hoje, queridos. Pessoas que não querem se adequar à visão da palavra de Deus. Eu não estou falando de visão religiosa, de uma religião, mas da palavra de Deus. Não querem ser transformadas pelo Senhor, querem continuar vivendo nas suas práticas de pecado, na sua vida de promiscuidade, ou ao seu bel prazer, ou na sua vida de status social, e tentam justificar isso na palavra de Deus. De que forma que eles conseguem? Usando textos fora de contexto, distorcendo a palavra de Deus, fazendo aí uma bagunça acerca dos ensinos bíblicos, acerca daquilo que o Senhor nos deixou como herança de fé e de prática. E a partir desse momento, do próximo versículo número 5, Judas ele começa a usar alguns exemplos. E aqui ele aborda 3 momentos para exemplificar a situação desses apóstatas da fé. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo da fuga do Egito. O segundo, o exemplo da queda dos anjos, né, que caíram ali acerca da influência de Lúcifer. E o terceiro exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu quero ver aqui junto com os amados acerca desses 3 exemplos. Vamos lá? Lembrem-se deste fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. Aqui ele fala então dos israelitas apóstatas. Lembre-se que o povo foi liberto do Egito, conduzido pelo Senhor no deserto, mas murmuraram, fizeram bezerro de ouro, reclamaram, e toda essa geração pereceu no deserto. Inclusive o próprio Moisés, que sobe ao monte, tem a visão acerca da terra prometida, mas não entra, não desfruta. Então Judas usa este exemplo para dizer, olha, este é o destino também desses homens. Segundo exemplo, no verso 6, lembro a vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas abandonaram a sua própria morada.
Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. A referência a quando Lúcifer, então, ele contamina 1/3 dos anjos celestiais e eles caem juntos, né? Há uma queda dos anjos, eles são expulsos dos céus, das regiões celestiais. Então, aquilo que nós conhecemos hoje como demônios, espíritos malignos, então faz referência justamente à 1/3 parte dos anjos que caiu com Lúcifer. E aqui Judas usa esse exemplo dos anjos apóstatas. Então, israelitas apóstatas, anjos apóstatas. E o terceiro exemplo que ele usa são de gentios. Gentios apóstatas. E não se esqueçam da cidade de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe castigo do fogo eterno. Ele usa então essa apostasia de gentios, de pessoas que não têm então a descendência do povo judeu ou de Israel. Então ele usa os israelitas, usa seres sobrenaturais, angelicais, e usa aqueles que não são dessa descendência de Israel. A intenção de Judas de apresentar dessa forma significa que tanto israelitas, como anjos, como gentios, não fogem ao fogo eterno. Ou seja, o fogo alcança todos, ele não faz acepção de pessoas. Inclusive, na última comparação dos gentios, ele cita Sodoma e Gomorra, que são cidades conhecidas pela imoralidade sexual. Homens com animais, mulheres com animais, práticas com objetos, homem com homem, mulher com mulher. E aqui eu quero abrir um parêntese para você que de repente tem uma prática homossexual ou lésbica, né? Que antes de você ficar irritado ou irritada ou irado, né? Porque hoje há uma dificuldade de se debater essa questão do âmbito religioso, onde as pessoas já olham a religião como preconceituosa ou excludente. Jamais, queridos. Essas duas práticas se englobam como em qualquer outro pecado, como aquele que também tem outros tipos de pecado, de vícios, né? Agora, da mesma forma que há um movimento de aceitação, como se fosse algo normal, e não é algo normal essa prática, nós também precisamos entender e respeitar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós amamos vocês, vocês são importantes, nós não temos problema em amar vocês, nós só não concordamos em tudo, inclusive nessa prática do homossexualismo. E segundo a palavra de Deus, você pode não concordar comigo e nem concordar com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos mostra que a homossexualidade é pecado. E essas cidades foram destruídas. Ah, Deus é mau. Deus não é mau. É só nós vivemos de acordo com aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Então, fique muito tranquilo acerca disso, no que diz respeito a ouvir aquilo que nós temos a dizer. Mas ouça e aprenda isso. Pergunte ao Espírito Santo. Talvez você pode declarar que já tem um relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Pergunte ao Senhor. Não precisa ficar preocupado com aquilo que o pastor Tiago está dizendo. Mas pergunte ao Espírito Santo se essa prática, essa atitude, ou uma atitude de imoralidade sexual, ou sexo antes do casamento, ou a pornografia, ou qualquer outra prática de imoralidade sexual. Pergunte ao Espírito Santo se isso o agrada. E você vai se surpreender com a resposta dele. É claro que não o agrada, mas eu quero que você tenha essa experiência com o Senhor, em nome de Jesus. A partir do verso 8, Judas continua declarando acerca das qualidades, das qualificações desses apóstatas. Ele diz que a natureza deles, né, uma natureza diabólica, né, homens que são sonhadores alucinados, versículo 8, né, baseiam a autoridade deles em falácias, em imaginação, em sonhos, né, são impuros, ou seja, contaminam-se vivendo de uma maneira dissoluta, uma promiscuidade, ou vivendo do jeito que eles querem, são insubordinados, ou seja, se rebelam contra quaisquer autoridades, são irreverentes, não têm reverência, não respeitam a autoridade do Senhor, nessa autoridade que procede de Deus, desprezam a palavra de Deus. No verso de número 10, tem um procedimento evidenciado por presunção e ignorância. Né? Aqui, da mesma forma que Pedro compara, né, os apóstatas, os desobedientes a animais irracionais, Judas também faz dessa mesma forma. E ele continua falando acerca dessas ações, fazendo uma comparação com o passado. Ele compara então no verso 11 com Caim,
depois com Balaão e com Corá. E Caim aqui, por exemplo, é um protótipo daqueles que se afastam da verdade de Deus. Caim é o primeiro filho de Adão e Eva, e a essência, do caminho de Caim foi rejeitar a salvação dada pelo Senhor, por meio do quê? Do sangue, do assassinato. E ele tentava então agradar a Deus com esforço humano, e por inveja então ele mata o seu irmão, e então ele foi amaldiçoado por causa disso. Então note que essa síndrome de Caim, se é que nós podemos chamar dessa forma, ela é algo que ela perpassa as décadas, os séculos, e hoje nós podemos ver ela sendo evidenciada em muitas situações. Volto a dizer então, alguém que rejeita a salvação, e tenta agradar ao Senhor por meio dos esforços humanos. Bill Johnson, em o seu livro Face a Face com Deus, ele fala que as igrejas hoje carnais, elas tentam satisfazer os seus membros carnais por meio de muitas atividades, por meio de um ativismo carnal, e no fim os esforços carnais são frustrados. E isso é visto cada vez mais. Essa pandemia, queridos, tem trazido à tona o quanto as atividades, as lives, o quanto uma série de questões está totalmente fora de foco. Não mostram o evangelho genuíno de Cristo, a implantação do reino de Deus e preocupações de discipulado, de crescimento, não produzem membros maduros que crescem no conhecimento da palavra. Pelo contrário, continuam fazendo um entretenimento gospel, para que as pessoas ficam ali nas suas casas entretidas. Não se preocupam em viver o amor a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Precisamos rever essas questões. Muitas pessoas ainda estão debaixo da síndrome de Caim, que é por meio de esforços humanos tentar então alcançar algo de Deus, mas vivem uma vida de inveja. Caim matou o seu irmão por inveja. Ele cita Balaão. O erro de Balaão foi a ganância e a transformação do serviço a Deus em negócio. Ai, queridos, como nós vemos isso? Nós não podemos transformar o serviço a Deus, que deve ser por amor, em negócio. Quantas pessoas têm feito isso, negociando a fé? Olha que coisa terrível. Balaão se torna um profeta mercenário, e ele levou os filhos de Israel a pecar, então, com as filhas de Moabe. Ele olhou uma possibilidade de negócio. E hoje nós temos muitos Balaãos aí, por aí afora. Tome muito cuidado, viu, meu irmão? Tome muito cuidado. Nós não estamos brincando de viver com o Senhor. O terceiro exemplo que é utilizado aqui é o exemplo de Corá, que juntamente com ele, Datã e Abirão, se rebelaram então contra Moisés. O tema da rebeldia hoje é abordado de algumas formas interessantes. Por um lado, há pessoas que realmente têm tido atitude de rebeldia. E como nós identificamos isso? Quando o líder ele está caminhando na presença do Senhor, ele não está caminhando em pecado, e nós vemos características de humildade nessa liderança. Então nós vemos que pessoas estão se rebelando contra ele para viver ao seu bel prazer, para viver no pecado. Em contrapartida, há líderes que utilizam dessa expressão e exercem uma liderança por intermédio do medo, colocando um cabresto nas pessoas. E geralmente esses líderes, então, eles justificam suas faltas, os seus pecados, a sua vida dissoluta, tentando, então, colocar medo quando as pessoas o questionam, quando as pessoas divergem das ideias que ele tem, colocando, então, medo. O que não é o caso aqui de Moisés. Moisés estava vivendo segundo a vontade do Senhor e estes se levantaram, então, contra a liderança dele. Na prática, líderes que caminham nessa dimensão são líderes, então, segundo o exemplo aqui de Judas, que escolhem o caminho de Caim ao invés do caminho de Cristo. Escolhem o erro de Balaão ao invés da verdade de Cristo. E então escolhem a morte de Corá ao invés da vida que Cristo tem para as nossas vidas. E você? Qual é a tua escolha? Não somente você, líder que me ouve, mas você, irmão e irmã, qual tem sido a tua escolha diária na vida com o Senhor Jesus? Judas, ele continua aqui ainda no versículo de número 12. Vamos ler juntos? Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja,
São manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva, que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo o que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para outro, como estrelas errantes. Mais adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Judas ele continua comparando esses falsos mestres ou essas pessoas que têm vivido segundo a sua própria carne, agora com fenômenos naturais. Note que ele coloca aqui no início do verso 12, que eles são como rochas submersas, né? Formações rochosas no mar, queridos, são muito perigosas, porque nós não enxergamos totalmente ou às vezes nada daquilo que está oculto por baixo, né? Então os navios eles podem passar por verdadeiros transtornos através disso. Um filme épico, que talvez você que já de mais longa data certamente viu, foi o Titanic, que justamente ele retrata um momento onde um iceberg, que ele não estava sendo visto pelo capitão do navio, ele arrebentou, levando muitas pessoas a óbito. E é justamente nesse sentido que Pedro ele utiliza essa figura. Esse tipo de pessoa, esses apóstatas, são pessoas perigosas. E aqui neste texto, as festas fraternais são as festas ágape, que eram refeições que eles faziam entre a igreja, a comunidade cristã do primeiro século, né, com fraternizações, reuniões fraternais, onde inclusive eles também ceavam ali juntos. Então o ágape, ele geralmente terminava com a celebração da ceia. E diz aqui, o que Judas está nos declarando é que essas pessoas se infiltram nas reuniões como rochas submersas no mar. Então olha como eles são perigosos. Então eles estão no meio, estão caminhando no nosso meio, mas são pessoas que podem afundar uma grande quantidade de pessoas, levarem pessoas a uma morte espiritual com a sua sutileza, conduzindo então o povo a uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. A segunda comparação que Judas utiliza acerca dos fenômenos naturais é que eles são nuvens sem água. Ou seja, são pessoas que prometem trazer a bênção da chuva, mas na prática não conseguem. Então prometem refrigério, mas como o refrigério vem de Deus, e essas pessoas não estão caminhando com o Senhor. Então elas prometem, mas nada acontece. Ele continua ainda no verso 12 dizendo que eles são árvores sem fruto, né? No outono, por exemplo, as árvores frutíferas elas não produzem nada. Então aqui ele coloca a expressão que eles estão duplamente mortos, né? Sem vida, sem raízes, trazendo decepção àqueles que esperam algum tipo de fruto. Então essas pessoas não frutificam, não dão fruto, não estão enraizadas, né? Segundo o texto, estão duplamente mortas, pessoas que não estão plantados, como dizia o salmista, né, junto às correntes de água que dão fruto no tempo certo. Então diz o texto que eles estão sem fruto e sem raízes plantadas, estão arrancados com raízes e tudo. No verso 13 ele fala sobre as ondas bravias do mar, né, que é das espumas, né, ali do mar. Eles fazem alarde então de si mesmo, mostram seus feitos, né, gloriam-se na sua vida e gloriam-se até naquilo que eles deveriam então se envergonhar, e não deixam no caminho nada de valor, nada de importante, nada então que permaneça. E finalmente ele coloca que eles são como estrelas errantes, né? Então corpos celestes que não têm uma órbita regular, ou seja, não tem uma caminhada sólida, constante, né? Ou seja, são inúteis do ponto de vista da navegação. Então não tem como nós olharmos na caminhada deles para que nós pudéssemos então ter uma rota para a nossa vida, porque eles são errantes, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e assim ele coloca. E a partir do verso 14, 15 e 16,
ele começa então a tratar acerca do julgamento desses apóstatas. Vamos ler juntos? Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São os exibicionistas espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Judas aqui ele cita Enoque da Bíblia mesmo, uma profecia dada a ele. O Enoque você vai encontrar ele lá em Gênesis capítulo 5, mas essa profecia exclusivamente ela foi adicionada no livro que leva então o seu nome, que foi posteriormente então integrada como livro apócrifo. Essa profecia acontecerá nos últimos tempos, quando o Senhor virá então para julgar todas as pessoas. E ele apresenta no verso então 16 algumas razões da condenação. Primeira, são murmuradores. Ao invés de eles serem gratos ao Senhor, eles vivem murmurando, se queixando da sua vida. Também diz que eles são descontentes, insatisfeitos com a soberana vontade de Deus, com as decisões do Senhor, com aquilo que o Senhor tem providenciado. Também diz aqui que eles são arrogantes, ou seja, usam palavras difíceis ou usam um vocabulário todo rebuscado, religioso, com um tom de espiritualidade. Eu não sou contra nós utilizarmos palavras rebuscadas, mas estou falando uma referência, não que toda pessoa que usa assim, é um apóstata, jamais, queridos. Mas eles geralmente trabalham dessa forma. Nós vemos aqui Judas falando acerca disso. Então eles passavam um tom de espiritualidade externo, atrativo, mas vazio de uma intimidade real com o Senhor. Também o texto no finzinho ele fala que o propósito deles é bajular os outros, a fim então de conseguirem algum proveito. Então são pessoas que só se importam com o próximo quando esse próximo pode então prover algo do interesse dele. E nós conhecemos muitas pessoas dessa forma assim. E precisamos tomar muito cuidado para que nós não comecemos a achar que isso é normal, que isso é comum, e então começarmos a viver desta forma. Tome muito cuidado, meu irmão e a minha irmã. E talvez diante de tudo isso você possa se perguntar: pastor, qual é a estratégia então para nós vivermos neste tempo então de apostasia? Como sobreviver a este tempo? Como sobreviver a esses falsos líderes, a essas pessoas que são como rochas escondidas ali, Judas nos dá algumas dicas aqui, a partir do versículo 17, então nós vamos ler aqui até o final. Queridos amigos, lembrem-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possa imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus, enquanto esperam pacientemente que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado, para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los, perfeitos e sem pecado, à sua gloriosa presença com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade,
todo o poder e autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. A primeira atitude nossa para então sobrevivermos em tempos de apostasia é nos lembrarmos. E aqui há algumas lembranças. Lembre-se que Jesus nos alertou por intermédio dos profetas. Lembre-se que eles são escarnecedores e andam segundo as suas paixões. Lembre-se que o propósito deles é produzir divisões. E lembre-se que eles não são verdadeiramente convertidos, pois não têm o Espírito Santo de Deus. Então se lembre dessas coisas, ou seja, não se assuste, não se surpreenda quando você ver uma coisa dessa, porque o Senhor já havia nos avisado. Segunda estratégia é permanecer. Então, primeiro nos lembrar, segundo permanecer. Permanecer onde? Edificar-se na fé santíssima. Permaneça firme na fé, espiritualmente fortes, para então combatermos um bom combate na presença do Senhor. Ele dá uma outra instrução para permanecermos orando no Espírito. E aqui orar no Espírito não significa, como em alguns outros lugares, é uma atribuição, uma colocação que diz respeito ao dom de línguas estranhas, né? Aquele que ora em línguas, ore para si mesmo, para sua própria edificação, né? O apóstolo Paulo diz. Aqui, na carta de Judas, orar no Espírito fala de orar mesmo, de viver essa caminhada de oração segundo a orientação e a direção do Espírito Santo. Terceiro, permanecer no amor de Deus, guardar-se no amor de Deus, viver essa realidade, permanecendo nessa esfera do amor de Deus, ou no lugar da bênção do Senhor. E então, permanecer então na misericórdia de Cristo. Eu sempre tenho dito, você que já tem entendido essas coisas, querido, você que já tem alcançado a maturidade nesse sentido, nesses quesitos, então utilize da misericórdia de Deus para ajudar outras pessoas. Aguarde o retorno de Cristo, mas não olhe para aqueles que são fracos na fé, para aqueles que estão com uma fé abalada, com um olhar de julgamento. Pelo contrário, olhe com um olhar de misericórdia, de amor, tentando ser um instrumento de Deus na vida, então, dessas pessoas. Lembre-se, permaneçam e sejam compassivos. Ser compassivos aqui, ele coloca duas categorias de pessoas que ao mesmo tempo nós devemos tomar cuidado, mas também são campos missionários. Ele coloca aqui os confusos e os contaminados, né? Então nós temos aqui no verso 22 e o início do 23, falsos mestres que deixam muitos confusos, pessoas que são confusas, que estão com a sua fé abalada, ou pessoas que são imaturas na fé, que estão ali, né, entrando nesse jogo, ou caindo nesse tipo de conversa, ou preocupados, e o nosso fato, ou então preocupados com alguma coisa. O nosso papel como cristãos é justamente ajudarmos, né, sermos instrumentos do Senhor de compaixão na vida dessas pessoas. Mas também devemos tomar cuidado. Talvez você que se julga estar de pé, tome cuidado para que você não caia. Talvez você julga que está bem e de repente num esforço de tentar auxiliar este irmão, esta irmã, você acaba enfraquecendo na fé também. Então tome cuidado, que isso não seja motivo para você não auxiliar ninguém, mas que você possa ter uma visão adequada de si mesmo. E uma segunda categoria aqui de pessoas para nós sermos então compassivos, temos compaixão, né, são as pessoas que estão vivendo, aqueles que já foram contaminados, ou pessoas que já estão nessa condição. E aqui o cuidado é redobrado. Por quê? Porque são pessoas que de uma forma ou de outra já têm escolhido viver dessa forma. Agora nós podemos, como Judas aqui cita, sermos um instrumento de Deus para tentar arrancá-los do fogo, né? Tentarmos de alguma forma ser instrumentos do poder de Deus na vida dessas pessoas. Finalmente, queridos, Judas encerra a sua carta com uma doxologia maravilhosa, né? Uma declaração de bênção, um tributo de louvor e adoração ao Senhor. E ele coloca que esse tributo de adoração e louvor é aquele que tem poder para nos guardar de tropeços. E essas são aqui promessas oportunas para as nossas vidas, para esse tempo de pandemia e, por que não dizer, para este tempo de apostasia. Deus, ele tem poder para guardar os nossos pés de qualquer tropeço e apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória.
Ou seja, o Senhor ele tem esse poder para transformar a nossa história e tirar toda a mácula, todo o pecado, toda a mancha, toda a contaminação, para que no dia do Senhor Ele nos apresente diante do Pai como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha e nem ruga. A nossa oração neste dia, queridos, é que o nosso coração seja encontrado como igreja, que nós não estejamos como esses que querem viver de acordo com a sua vontade carnal, com a sua vontade terrena, mas diante daqueles que estão buscando a presença do Senhor, a direção do Espírito em oração, e tenham as suas vidas transformadas pelo poder da glória do Senhor. Por isso eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os teus olhos e nós orarmos juntos, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Paizinho querido, nós queremos apresentar a nossa vida diante desta palavra que nos chama, ó Deus, a responsabilidade de viver com o Senhor, mas também nos chama a estarmos atentos a pessoas que se levantam astutamente, Senhor, com grande, ó Deus, coragem, ou talvez até ignorância, mas para tentar desviar as pessoas da fé, para tentar pregar um evangelho que não é o genuíno. O Senhor nos dê essa sabedoria, mas também essa ousadia, Senhor, para sermos aqueles que vão estar zelando pela doutrina da Tua palavra, aqueles que vão estar ajudando com grande misericórdia e amor, aqueles que porventura estão sendo engodados nessas mentiras, ou aqueles que já foram contaminados, mas que o Senhor nos dê, através do poder do Teu Espírito, a capacitação para sermos um instrumento de libertação e que eles sejam livres do fogo eterno nesses tempos ainda, Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você estar conosco até o final. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, o Pão em Casa. Isso vai nos fortalecer e ajudar com que o máximo de pessoas sejam ministradas pela palavra do Senhor. Quero te convidar também a curtir essa mensagem, dar o joinha, colocar também o sininho com todas as notificações e finalmente, o último pedido que eu te faço, é que você compartilhe com amigos, com familiares, com pessoas de outras igrejas, outras denominações, com o máximo de pessoas, para que essas pessoas também possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Se você olhar também aqui nas nossas outras meditações, você vai encontrar uma gama enorme, né? Os estudos das cartas de Pedro, os estudos aqui de Judas, você vai encontrar também outros estudos bíblicos, como personagens ao redor da cruz, outras mensagens, pregações, tudo isso você vai alcançar para edificar a tua vida. No mais, querido, que Deus te abençoe e você fique na paz e na graça do Senhor Jesus.